Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um ponto de partida. Você sabe, essa roda de conversa em torno da palavra de Deus, sempre com um tema importante da Bíblia para a nossa vida, para a sua vida. E hoje o tema é emoções e a Bíblia. Inclusive teremos uma psicóloga conversando conosco aqui, a Jordana vai apresentar daqui a pouco, e que bom saber que você está aí do outro lado para mais um momento de edificação espiritual nesse domingo de manhã. Você sabe, o ponto de partida é transmitido a partir aqui da Igreja Adventista Central de Curitiba, Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Você pode vir aqui com a sua família, no sábado de manhã às 9h30, quartas e domingos às 7h30 da noite, enfim. Vai ser muito legal ter você aqui também, tá bom? Mas agora é hora de nós orarmos pedindo a bênção de Deus, porque o estudo vai começar. Então, que Deus te abençoe e que seja um momento muito edificador para a sua vida, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, nós iremos abrir a Tua Palavra nesse momento para pensarmos um pouquinho nas emoções à luz da Tua Palavra. Então pedimos que ela fale ao nosso coração, nos trazendo equilíbrio, orientação e, sobretudo, a Tua vontade para a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, ponto de partida começando aqui na sua telinha, manhã de domingo, e a gente começa o dia com você. E hoje o tema do nosso programa está muito especial. Vamos falar sobre as emoções e a Bíblia. Será que Deus se importa com os nossos sentimentos? Como é que a gente pode lidar com as nossas emoções e obter ajuda na palavra de Deus? O que será que a palavra de Deus fala sobre esse assunto? E olha, antes de apresentar os nossos convidados, eu quero mostrar para você essa revista maravilhosa, né? Que é a revista Sentimentos. Ela foi escrita pela psicóloga Rosana Alves, que é maravilhosa e vai trazer muitas orientações para você sobre o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto, como lidar com a ansiedade, como lidar com a depressão. E olha, essa revista, ela é muito especial, mas ela é só para os 20 primeiros que entrarem em contato dizendo eu quero, através desse WhatsApp que está aparecendo aqui na parte de baixo da sua tela. Então corre lá, já pega seu celular e manda eu quero para esse contato aqui, que os primeiros 20 que mandarem a mensagem vão garantir a revista Sentimentos. Maravilhosa, super recomendo para você. E eu quero aproveitar esse momento para apresentar os nossos convidados, que já estão aqui preparadíssimos para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Pastor Juscelino Santos, que alegria, né, estar com o senhor aqui em mais uma temporada do Ponto de Partida. Alegria para mim. Olá, Jordana, você de casa. Que alegria estar aqui, a outra convidada que está aqui, que você já vai apresentar, não é? É sempre bom estarmos aqui, voltarmos, que seja um estudo enriquecedor. E hoje, pastor, a gente vai apresentar o programa não apenas do ponto de vista bíblico cristão. Sim. Nós temos uma ajuda valiosa aqui da nossa amiga Rosângela Silva. Ela está aqui para falar conosco sobre as emoções, sobre o ponto de vista da psicologia, né, da neurociência. Ela que faz mestrado na área de neurociência. Amiga Rosângela, que alegria ter a sua participação aqui no Ponto de Partida. Muito obrigada, Jordana, pastor Juscelino, pelo convite. É a minha satisfação enorme trazer saúde mental para o ambiente da sociedade, né? Então, isso me traz muita satisfação em trazer esses elementos aqui junto com vocês. Que bacana, eu tenho certeza que o nosso telespectador vai aproveitar muito esse tema, então chega mais, porque esse é o momento da gente abrir a palavra de Deus, né? E da gente também verificar esse assunto do ponto de vista científico, né? Já há algum tempo, a ciência, ela vem se debruçando sobre esse assunto, né? Qual que é a relação que a fé tem, né, com as nossas emoções? O que vocês têm visto, Rosângela, o que você tem visto em termos de pesquisas? Porque tem muita pesquisa nesse campo, né? Olha que interessante. Quando a gente fala sobre saúde mental e fé, tem um autor que ele traz o seguinte: a sociedade, ela pode viver sem filosofia, ela pode viver sem arte, pode viver sem psicologia, mas sem Deus ela não consegue sobreviver. Porque a gente necessita de um ser universal e todas as religiões precisam de um caminho, né? Então, isso não é eu que estou falando, né? Hoje a ciência ela já traz a importância da fé no âmbito
né, espiritual. Ou seja, nós precisamos acreditar em algo fora de nós mesmos, né? A gente tem Exatamente. essa necessidade intrínseca. É isso, pastor? Ah, com certeza. É comum sabermos que, por exemplo, estudos antropológicos apontam de que é inerente ao ser humano a necessidade de adorar, de ter uma referência maior, de ter Deus. Vitor Frankl é sempre lembrado, né, ele que foi um sistematizador da logoterapia, que é um ramo da psicologia, e aí, com Psiquiatra. certeza, a Rosângela sabe muito bem, psiquiatra, Vitor Frankl, que sobrevivente do Holocausto, Segunda Guerra Mundial, ele aponta o valor da esperança, a busca por sentido como aquilo que regula não só emoções em momentos trágicos da vida, mas também dar um norte para que a pessoa não desista. E a fé entra justamente com a esperança nesse elemento importante para a sobrevivência do ser humano, já que o mundo ele é caótico, né? As injustiças existem, as intempéries da vida são comuns, né? E acho muito interessante, pastor, esse autor que o senhor citou aqui, porque é um livro, inclusive, que eu estou lendo nesse momento. Ele é um dos livros mais lidos, mais vendidos, né, dos últimos tempos. E é a história de um sobrevivente do Holocausto. E ele conta como ele e outras pessoas que ele observou ali nos campos de concentração, como eles se erguiam acima daquilo que estava acontecendo, né? Acima de toda aquela tragédia, de toda aquela dor, né, que eles estavam vivenciando. O livro aí, E a Em Busca de esperança, Sentido? exatamente. É muito bom, né? E tem muito a ver com a esperança, né? Sim, sem dúvida, sem dúvidas. Então, assim, eu penso que quanto mais termos acesso a realidades ou conhecimento, vamos colocar assim, que transpõe a realidade material, quanto mais conhecimento temos de assuntos espirituais, com equilíbrio, é claro, não é? Mais conseguiremos lidar com perguntas que o mundo não responde, não é? Por exemplo, quem sou, de onde vim, para onde vou, são perguntas clássicas que, sem dúvidas, são um desdobramento de uma busca que todo ser humano tem, né? Por encontrar o seu lugar na vida. Por que eu existo? Qual a missão da minha vida, né? Isso é alimento, né, para sobreviver. Isso é uma coisa que não dá para a gente menosprezar também, porque se a gente for olhar, o ser humano, ele é composto de várias áreas, né? A gente tem a parte física, que essa sim a gente presta muita atenção, né? Quando a gente está ali com uma dor, com um mal-estar, a gente corre para o médico, né? Mas a gente também tem outros aspectos, que é o aspecto da saúde mental, o aspecto da saúde espiritual, só que a gente não dá o mesmo peso, né, para todas essas áreas da nossa vida. E quando isso está em desequilíbrio, em desarmonia, claro que a gente vai ter problemas, né? Pastor, como é que a Bíblia, ela aborda as emoções? Como é que ela nos ajuda a buscar esse equilíbrio entre essas áreas, por exemplo? O que a Bíblia pode nos trazer de informação sobre isso? Olha, excelente pergunta, Jordana. Eu tenho aqui a Bíblia, no Salmo 119, versículo 3, diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Como a palavra de Deus, ela possui algo que não se explica humanamente, assim, em termos humanos, ou seja, tem um poder nessa palavra de restaurar vidas. Você coloca um livro de filosofia ou psicologia em uma prisão, por exemplo, e volta um ano depois, isso é um dito até comum por aí, você não encontra mudanças de vida significativa, né? Mas coloca a Bíblia lá para ver. Eu, por exemplo, me recordo que quando a Bíblia chegou no meu lar, meu pai bebia muito, fumava bastante também, éramos prisioneiros ali de todo um contexto social e vícios mesmo. Deus libertou. Eu tinha medo, por exemplo, de escuro, eu não conseguia dormir bem à noite. O Salmo 4, versículo 8, não eram mantras, mas era uma promessa. Conforto, segurança. Trazia conforto, segurança. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, ó Senhor, me fazes repousar seguro, né? Agora, eu quero, só finalizando essa resposta, como a Bíblia, a leitura da Bíblia nos ajuda na regulação emocional, né? Aqui, um parêntese, antes de entrar nessa questão, até a área da psicóloga que está aqui, a Rosângela, né? E você me corrija. Emoções e sentimentos. Emoções é algo instintivo, algo que é irracional,
que é imediato, não é duradouro. O sentimento é algo que vem após as emoções, obviamente que são intercambiáveis, né? Mas é uma resposta instintiva, a emoção, o medo, o tédio, o pavor. O pensamento vem primeiro, né? E Exato. depois vem a emoção. Sim, E depois vem o quê, Rosângela? Olha que interessante, o Juscelino começou a falar sobre, o pastor Juscelino, sobre regulação emocional. Quando a gente utiliza esse termo regulação emocional, eu preciso entender primeiro o que é emoção. Porque às vezes a gente começa a falar sempre de regulação, mas a gente não sabe o que é emoção. E vamos nominar então. Vamos nomear, né? Vamos lá. Quando a gente fala sobre emoções, a gente precisa entender que as emoções são básicas. Elas são necessárias para a sobrevivência minha, tua, Jordana, do pastor Juscelino. A gente precisa sentir essas emoções. Quando você não sente essas emoções, a gente vai ter prejuízos. Vai ter problema também. Problema enorme, porque quando você sente sede, aonde que você vai? Você vai à água. Quando você descobre, né, reconhece essas emoções, que a gente pode encontrá-las aonde? Na alegria, na tristeza, no medo, no nojo, na raiva, na culpa, nos ciúmes. Todas essas emoções, aparentemente, a gente está falando de algumas delas negativas, né? Mas também a gente precisa entender que elas nos ajudam a autorregular, porque você reconhece que precisa, opa, eu estou triste. Mas qual foi a situação que me levou a ficar triste? E qual a forma para que eu possa pensar a respeito para mudar esse comportamento de tristeza? Eu só vou ficar um pouquinho mais nesse assunto, porque a gente precisa entender a seguinte forma, a intensidade dessa emoção e a duração. Por exemplo, quando você pega uma criança, ela começa a chorar, começa a gritar. Mas ela não nomearam para ela o que é, por que ela está chorando, triste. Você tem que perguntar. Isso é um papel dos pais, inclusive. É um papel ajudar a criança a reconhecer e nomear aquela emoção. Não certo, simplesmente Rosângela? pegar um chinelo, vamos lá, bater na criança. A criança não sabe nem o que está acontecendo. Nem né? sabe, né? Mas ele precisa saber qual foi o motivo dessa tristeza e qual que é essa intensidade. E é muito comum a gente ver em nossos dias, a gente sempre ficar desregulada. Nós mulheres, não consegui achar uma roupa. Ai, minha nossa. Aí fica ali estressada. Qual que é a intensidade? Qual que é a duração que essa emoção? O que é saudável, né? O que é saudável? A partir desse momento, aí você percebe que há uma desregulação, você não consegue controlar porque você vai descontar nas outras pessoas. Então, a desregulação emocional, ela traz esses prejuízos no ambiente, né? No ambiente em casa, no trabalho, nas relações. Aí você percebe assim, nossa, por que eu não consigo me relacionar? Né? Então, por isso que a gente precisa buscar ajuda para essa autorregulação. E a gente falou aqui de criança, né, pastor Juscelino? Sim. Mas não é só as crianças. A gente percebe que, às vezes, o adulto, ele não consegue corregular as emoções com a criança porque ele é desregulado, não é? Perfeito. Eu tenho dito que existem muitos adultos que são infantis do ponto de vista emocional. Eles conseguem administrar bem uma empresa, eles conseguem conquistar coisas na vida, se posicionar aparentemente seguros, mas escondem inseguranças tremendas, inclusive estouram facilmente, brigam no trânsito. Você conhece alguém assim, não é? Acho que você não é, mas enfim, tô brincando. Juscelino, Todos nós somos um pouco disso, né? Pastor, tem até um termo para isso. Sim. Drama queen. É uma Interessante. dramatização do ocorrido, né? Que acontece nos adultos. É verdade. Você supervaloriza uma situação e você começa a trazer esses elementos de uma forma muito intensa. Viver, né? Isso acontece muito, gente. Tem uma autora que eu gosto bastante, que é a Marsha Lehner. Ela é uma pesquisadora da desregulação emocional. Por quê? O que é desregulação? A gente precisa treinar. E ela estudou para treinar essas pessoas. Isso acontece muito comum em um transtorno, tá? Que a gente é chamado de transtorno borderline. Pessoas com esse transtorno borderline é muito desregulado emocionalmente, vive muito intenso as emoções, entende? Agora veja, Jordana, sobre esse tópico ainda, me vem à mente Provérbios capítulo 16, onde diz ali, melhor aquele que é longânimo, domina o seu espírito, do que aquele que é um herói de guerra. Ou seja, a Bíblia já falando corrige. já sobre dominar as emoções. Sobre dominar as não emoções. deixar as emoções dominar a gente. Exatamente. É esse ponto que eu queria chegar. Pastor, a gente vê várias histórias bíblicas, personagens, e é uma coisa interessante porque a Bíblia, ela não coloca só os personagens que são perfeitos.
Isso é interessante. Mas ela coloca o personagem ali, a gente vê do ponto de vista, né, midiático, né? E se a gente fosse estudar cinema, a gente ia ver que para você criar um personagem, você precisa apresentar ele com falhas, com defeitos, porque aí você vai conseguir humanizar e trazer um toque de realidade para aquele personagem. E a Bíblia faz isso. Ela apresenta personagens reais, com dramas, com problemas. E aí a Bíblia nomina diversas emoções, como culpa, medo, vergonha. Como Judas ali, por exemplo, que a gente vê que ele se sentiu... Foi um sentimento de remorso, né? Diferente do arrependimento. Do arrependimento de Pedro, por exemplo, né? Naquele contexto. Que a Bíblia faz essa diferença, inclusive, né? Faz. Agora, veja, Jesus Cristo também é apresentado na Bíblia, ele enquanto Deus homem, sentindo tristeza, sentindo aquela ira pelo zelo que ele tinha com as coisas de Deus, diante da hipocrisia que havia na época. Ele sentiu depressão, pelo menos no princípio, né? Ali, Deus meu, por que me desamparaste? Aquela tristeza profunda que o levou... O próprio Cristo, né? O próprio Cristo, que o levou a suar sangue, por exemplo, um fenômeno fisiológico ali e tudo. Agora, veja que, apesar disso, a Bíblia, então, ela não invalida as emoções. Você deve experimentá-las porque você é o ser humano. Sim. Foi criado assim por Deus, porém, a Bíblia fala de você trabalhar as suas emoções a partir da sua capacidade de gerenciar seus pensamentos. Porque, veja, aqui em Provérbios também diz assim, como o homem imagina, assim ele é. E aí, Filipenses 4:8, lá no Novo Testamento, diz assim, tudo que é verdade, o que você tem que pensar? Que tipo de pensamentos você tem que cultivar? Porque os pensamentos geram emoções, sentimentos e tudo mais. Pureza, verdade, você pensar em algo que é justo, que é puro, que é louvável. Então, é isso. Agora, veja, só concluindo, portanto, a palavra de Deus nos ensina que a gente pode aprender a dominar as emoções e não ser dominado por elas, né? E isso é liberdade, isso é maturidade espiritual. Óbvio que uma terapia, aí porque a Bíblia, veja, ela nos considera, só completando o pensamento, a terapia é muito importante, falo do ramo da psicologia, não é? Para regulação das emoções e tudo mais. Agora, a Bíblia, e por que a Bíblia ela vai nessa direção mesmo? Porque o ser humano é um ser indivisível. Nós temos a dimensão física, social, emocional, né, psicológica e espiritual. Então, se um dessas dimensões está em desequilíbrio, vai afetar o outro, né? A gente não tem preconceito de procurar um médico para lidar com um problema físico. Perfeito. Mas, em relação à saúde mental, ainda existe preconceito em muita gente. Né? E isso é ruim. A Bíblia, por exemplo, ela apresenta, não é, Rosângela, um quadro de depressão, por exemplo, de um profeta, que seria o profeta Elias, que depois ali de ter uma situação de muitas emoções, de muita intensidade ali no Monte Carmelo, ele se esconde numa caverna, né? E ele passa a dormir e se alimentar, dormir e se alimentar. Como é que isso é visto do ponto de vista da psicologia? Olha que interessante, da mesma forma que Elias, ele entendeu que ele estava com depressão, ele também teve uma ação, porque ele ficou um período na caverna, mas logo, veio a mudança de pensamento, que foi o que o pastor Juscelino falou. A gente gerenciar a forma como eu penso. Então, Elias, ele começou a ter o quê? Uma mudança de comportamento, mas também ele teve uma rede de apoio. Né? Se você estudar bem a história de Elias, você vai ver que teve uma equipe que levou ele, até mesmo os animais foram uma rede de apoio, né? Então a gente percebe esse gerenciamento, o quanto isso nos ajuda. E quando a gente fala sobre pensamentos, que o pastor Juscelino trouxe, muito bem colocado, pastor, os homens, tem uma frase de Epíteto, que ele diz o seguinte: os homens não sofrem pelos fatos, mas sim pela forma como as interpretam. Olha que forte, né? Porque você percebe o quê? Nossas emoções, elas são afetadas como eu estou interpretando, né? E a partir disso vem o quê? Vem a parte fisiológica, né? Eu vou dar um exemplo, né? Porque a minha vizinha não gosta de mim, né? Como que você sabe que a tua vizinha não gosta de você? A partir disso, você não vai dar um oi para a vizinha, você não vai cumprimentar a vizinha, porque você... Porque esse pensamento vai determinar o seu modo de agir. Exatamente. Vai achar que... E daí a forma de você modificar é o seguinte: mas por que eu estou pensando dessa forma?
Eu conversei com ela, eu falei com ela, fui até a ela, saber exatamente se ela gosta de mim ou não, entende? Então, por isso que às vezes a gente acaba sofrendo por coisas que a gente cria nos nossos pensamentos. Não é que eu estou falando que a gente elimina as nossas emoções e elimina os nossos pensamentos. Não é aquela ideia assim, pensamento, mude agora. Não, não tem como eu tirar o meu pensamento, mas sim a forma como eu os interpreto, entendeu? Mais ou menos isso. Pastor, eu queria que o senhor desse um exemplo prático aqui pra gente, para quem está em casa nos assistindo. O que a Bíblia fala em termos, por exemplo, de uma pessoa que está triste, que está desanimada, que está sem esperança? Como é que a Bíblia pode ajudar uma pessoa como essa? Eu imagino que essa pessoa, se não buscou ajuda ainda vai buscar, porque essa ajuda ela é muito importante, né? É verdade. Mas é claro que isso não exclui a palavra de Deus, muito pelo contrário, aliar todo esse tratamento com a ajuda da palavra de Deus pode fazer uma grande diferença. Vamos supor que eu seja essa pessoa. Como é que a Bíblia pode me orientar e me ajudar? Olha, a Bíblia diz que lá em Lamentações capítulo 3, por exemplo, nos momentos de tristeza, onde parece que uma nuvem negra está sobre você, procure buscar aquilo que pode te trazer esperança. Lá diz assim, lá no contexto de Jeremias, né, chorando por toda a devastação ao seu redor, ele disse, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu gosto muito desse texto. As misericórdias do Senhor, né, são a causa de não sermos Exatamente. consumidos. Grande é a sua fidelidade. Então você vê que nessa frase, nessa oração, ele traz à memória o que Deus fez no passado, e isso dá esperança de que o mesmo Deus que agiu no passado vai agir no futuro. Até porque aquela pessoa pode não estar vivendo um bom momento e fica tudo tão cinzento, né, Rosângela, quando Muito a gente escuro. não está bem. E isso, quando a gente não sabe nomear, eu falo 3 pontos importantes: reconhecer, nomear e identificar. Quando você faz esse processo, você tem mais resiliência diante das situações, né? E quando você reprime, a repreensão das nossas emoções, gente, isso é tão sério, traz muitos prejuízos, não somente para pessoas que convivem contigo, mas principalmente para ti. E quando eu falo esses prejuízos, eles podem aparecer de forma física, dores de cabeça, dor no estômago, e sem falar O corpo fala, né? O corpo fala, sem falar também nos transtornos mentais, que entra a ansiedade. Eu não estou falando da ansiedade em si. Quando eu me refiro à ansiedade, às vezes as pessoas confundem. A ansiedade, ela é uma emoção, tá? Ela nos regula, né? Quando a gente for estudar mais a fundo, agora quando eu falo sobre transtorno de ansiedade generalizado, eu estou falando que é um transtorno. Quando eu falo sobre depressão, eu estou falando que é um transtorno. Então, essas questões aqui trazem muitos prejuízos quando você reprime, quando você não reconhece o que é alegria, não reconhece o que é tristeza. O pastor Juscelino trouxe muitas falas em relação à raiva. Você sabia que às vezes as pessoas acham que é feio ter raiva? Sim, a gente tem alguns sentimentos que a gente reprime mesmo, né? E o que não é bom, né? E quando a gente, é bem isso mesmo, quando a gente fala de raiva, a raiva ela nos traz um senso de justiça. Quer ver um exemplo? Quando eu ando nas ruas aqui de Curitiba, eu vejo alguém pedindo coisas ali no semáforo. Vamos dar uma indignação, assim, uma chateação. Pô, por que essa pessoa está nessa situação? O que está acontecendo com o nosso país? Logo, a gente tem uma mudança de pensamento. Eu vou ter uma ação naquele momento, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou criar um programa social, eu vou produzir algo para ajudar essa pessoa. Então, a raiva, ela tem um sentido. Tem o seu papel. Tem E a esse gente pode papel. dizer, então, pastor, que, para finalizar aqui, nosso tempo sempre corre muito rápido, né? Que foi Deus que nos deu as emoções. Sim, É isso? sim. Só que o fato delas estarem em desequilíbrio, muitas vezes, também pode ser fruto da gente viver nesse mundo de pecado? Jordana, eu respondo brevemente com uma poesia. A vida é como se fosse uma tela em profusão de cores, colorida com sorrisos, mas também com dissabores. Muitos riscos e rabiscos que dão vida a esta tela são momentos de uma vida. É a vida que começa. A imagem que pintamos é retrato do que somos, da verdade que pregamos e também do que sonhamos. O contorno do desenho, mesmo quando indefinido, nos revela o pintor que domina esta tela. Quero hoje entregar o rascunho de minha vida ao pintor do universo que de cores enche a vida. E os traços que eu errei, ao tentar pintar sozinho, ele apaga, eu bem sei, surge uma nova vida. Cristo, autor da vida, quer pintar com o que estou na tela da sua vida.
com todo turbilhão de emoções possíveis. Ele pode te ajudar. É isso aí. Como você viu, temos até um poeta aqui em nosso meio. Pastor Juscelino, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu agradeço. Rosângela, foi uma alegria Muito ter a sua obrigada. contribuição aqui com a gente. Você aí de casa, entenda, Deus nos criou com sentimentos e com emoções. Mas é por causa desse mundo de pecado em que a gente vive que muitas vezes nós perdemos o controle dessas emoções. Nós não entendemos os nossos sentimentos. E sabe, Deus tem inúmeras formas de cuidar de mim e de você. Ele capacitou pessoas, deu inteligência para psicólogos, psiquiatras e vários profissionais que cuidam da saúde mental. E claro, Ele também nos deixou inúmeros conselhos e muita esperança na palavra dele, que você possa buscar cada vez mais a palavra de Deus, porque é nela que nós encontramos vida e Deus quer nos dar vida em abundância. É esse o nosso desejo para você hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Chegamos ao final de mais um ponto de partida. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. E com certeza o assunto das emoções mexem conosco, não é verdade? E talvez você queira saber um pouco mais a respeito disso ou de outros assuntos da Palavra de Deus. Para isso, acesse o QR Code que aparece na sua tela. Vai ser um prazer estudar a Bíblia com você e com a sua família. E se você tiver alguma sugestão, alguma colocação, alguma opinião, você pode entrar no nosso Instagram, Adventistas ASP, e deixar ali o seu recado. Garanto a você que nós vamos ler todas as interações, todas as mensagens que forem enviadas para a gente, tá bom? Nós esperamos você no próximo ponto de partida, próximo domingo, às 8 da manhã. Até lá! E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.